linda do dia 20/4/2020. Nós estamos aqui, queridos, fazendo esse vídeo para a gente explicar a importância do hospital de campanha que está sendo instalado aqui em Açailândia, Maranhão, usando dados científicos para que a gente possa discutir o assunto um pouco mais com dados, sem a hipótese crítica, sem usar estatísticas, sem usar dados científicos. Nós estamos vivendo uma pandemia sem precedentes dos últimos 20 anos. Por quê? Nós vivemos pandemias muito difíceis, mas nós não tínhamos um ritmo de divulgação tão rápido como temos hoje. Nós vivemos um alarme e uma síntese de divulgação, às vezes com dados corretos, dados incorretos, e isso tem prejudicado a tomada de decisão. Mas vamos analisar alguns dados que são importantes antes que a gente entre no mérito da questão. Vamos falar de hospital, né? Quantos leitos é necessário se ter para cada 1.000 habitantes, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, a 1101 de 2002. A portaria do Ministério da Saúde, ela diz que tem que ter no mínimo 2,5 leitos por cada 1.000 habitantes. Ou seja, em Açailândia, com uma população mais ou menos de 120.000 habitantes, nós deveríamos ter 285 leitos. Nós não temos 285 leitos em Açailândia. Então o hospital de campanha vem apenas para dar cumprimento a uma questão legal, que é ter 285 leitos fixos. Desses 285 leitos fixos, queridos, é obrigado, pelo menos de 4 a 5% desses leitos ser de UTI, com respiradores. Quantos leitos de UTI nós temos em Açailândia? Hoje, atualmente, estamos instalando 10 leitos. Esses 10 leitos vão funcionar, acredito que até o final da semana. Eles vão estar em funcionamento. De acordo com a regra preconiza, lá a 1101 de 2002, diz que você tem que ter no mínimo de 1 a 3 leitos para cada 10.000 habitantes. Ou seja, o mínimo que nós deveríamos ter em Açailândia era 12 leitos de UTI. E aí, quando o governo, numa situação como a nossa, pensa em nos ajudar, pensa em fazer um projeto para diminuir os riscos, porque na medicina hoje se trabalha com medicina preventiva. Não significa que nós vamos ter um índice de casos muito elevado. O que está acontecendo é que nós podemos ter esses casos. E se tiver os casos e nós não tivermos estrutura para suportar isso, né? Veja, nós vamos ter 10 leitos de UTI no CESP montado já nos próximos 3, 4, 5 dias. Nós temos mais 4 respiradores. Só que não adianta ter o respirador e não adianta ter o leito de UTI se você não tem estrutura. Intensivista, enfermeiras especialistas em UTI, médicos que saibam fazer o uso do sistema, porque não é tão simples. O ideal é que seja um intensivista. E isso é caro, não é barato. Então, o Estado ele está prevendo uma situação difícil, porque eu vou mostrar dados para vocês que provam de que há a possibilidade de nós termos um surto aqui. E caso a gente tenha esse surto, como vamos resolver? Quais vão ser os protocolos? Depois que já tiver o surto, não adianta mais montar o hospital de campanha, porque você já perdeu algumas vidas. E qual o valor de uma vida também, né? Vamos pensar assim. Por que não coloca em Bom Jesus das Selvas? Porque não tem estrutura. Porque precisa de espaço com estrutura. Precisa de especialistas. Onde é mais fácil trazer especialistas? Para Açailândia ou Bom Jesus das Selvas? Mas Imperatriz já tem. Por que não faz Imperatriz? Porque Imperatriz já tem, de certa forma, 3 hospitais de alto gabarito para atender. Açailândia que nós não temos ainda, né? E Açailândia nos falta leito para cumprir o regulamento. Então foi nisso que se pensaram, foi em dados epidemiológicos, não foi apenas por pensar, vamos fazer em Açailândia. Não, aqui é uma macro região de fácil de chegada,
Você tem toda uma região na redondeza que tem condições de chegar aqui com muito mais facilidade. Foi por isso que foi pensado o hospital de campanha aqui, né? Veja, a obrigatoriedade era ter 12 leitos. Nós vamos ter 10 no CESP, mais 5 respiradores e possivelmente mais 10 respiradores nesse hospital. Então nós vamos estar com uma amplitude para poder receber esses pacientes. Agora, Bom Jesus das Selvas não tem UTI, não tem respiradores, se tiver 1 ou 2, mas não tem às vezes profissional técnico capaz de usar esses respiradores, que precisam passar por treinamento também. Aí você tem o Itinga com dificuldade, aí você tem Brejão, São Francisco do Brejão, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios, todos esses locais não têm estrutura para manter uma intensividade, ou seja, uma UTI. Por isso é necessária a instalação de campanha, porque o custo é muito elevado para manter isso. Quanto vai durar esse tempo de campanha? Pode durar 1 ano. Nós não sabemos quando vai ser o pico em Açailândia. Esse pico vai acontecer. Queridos, prestem atenção numa coisa. O vírus não vai sumir. A única possibilidade que nós temos de lutar contra ele, por enquanto, é com hospitais e com estrutura hospitalar. E quando surgir o método de vacina, que deve demorar 1 ano e meio, para que essas vacinas saiam e estejam ativas, elas devem começar os experimentos em humanos em julho. Demora 1 ano para se medir as respostas. Porque você vai ter que medir todas as respostas imunológicas. Essas respostas devem demorar 1 ano para sair. Então, em 1 ano, demora muito tempo. Quer dizer, nós vamos ficar sem hospital, sem estrutura. O vírus vai embora? Não, o vírus não vai embora. A Açailândia teve 1 caso. Mas o ritmo que isso pode se dar nas próximas semanas ainda não pode ser descartado. Vamos dar uma olhadinha em dados epidemiológicos dos últimos tempos. Olha, se você olhar os dados epidemiológicos no mundo, como que ele surgiu? Do primeiro dia, ele passa um tempo de incubação, pensa que não, aí surge um caso. Quando surgir 1, 2, 3 casos, a média é que o ritmo de infecção seja, a cada uma pessoa contaminada, infectar no mínimo 3. Isso é o mínimo. Então, quando nós tivermos 5 contaminados em Açailândia, nós vamos ter 15 contaminações. Depois destas 15, 45. Depois destas 45, nós vamos ter 135. E a cada semana que se passar, nós podemos chegar a 600, 800 casos em Açailândia. Neste caso, quando vai acontecer isso? Isso até setembro, outubro. Quando isso acontecer, nós vamos precisar de UTI. Por quê? 85% dos casos não precisam, não vão sentir quase nada, mas 15% dos casos vão precisar de ser internado em instituições hospitalares. Destes 15%, 5% vão precisar de UTI, ou seja, nós vamos precisar de no mínimo 25, 28 UTI funcionando. Não tendo UTI, o paciente morre, porque ele já está com falta de respiração, ele já está com deficiência respiratória. Então, o crescimento ele pode acontecer. Quando a gente tiver os primeiros casos reais em Açailândia, isso pode acontecer e você não ter hospital. Ah, mas os casos teve em Bom Jesus das Selvas, e aí a pessoa precisa de UTI em Bom Jesus das Selvas, precisa de um respirador, não tem, ele vai morrer porque a Açailândia não quer ter o hospital, é muito complicado isso. Então a gente precisa de ter estrutura para suportar o pico, que aqui não aconteceu ainda. Segunda coisa, no Brasil, o Brasil registrou agora 30.425 casos confirmados, mais ou menos 1.924 mortes. Nós estamos falando aí de quase 5% dos casos, 5% dos casos em morte. Ou seja, se nós tivermos aqui 1.000 casos nessa região, nós vamos ter 50 mortes tendo UTI. Com UTI. Sem UTI, sem estrutura, isso deve ir para 100 mortes no mínimo. Por isso que o governador do estado, junto com a prefeitura de Açailândia e o prefeito Aloysio, eles estão planejando o hospital de campanha. Prestem atenção uma coisa, vocês acham que a Vale seria tola em gastar milhões
sendo que ela não sabe. Ela tem profissionais que trabalham para ela, ela sabe do risco. Ela sabe que é necessário se ter esses leitos aqui, porque nós temos deficiência de leito, em santa consciência. Quem achar que a Sailândia tem leito suficiente é tolo. Por que não mais ter leitos? Isso não tem justificativa, né? O número de mortes pode se elevar em grande escala por não ter leito de UTI. Tá certo? Você vai olhar no Maranhão, olha como é que aconteceu no Maranhão. Olha como você teve o crescimento do dia 20/3, no primeiro caso. Em menos de um mês, foi para 1.025 casos. É o que nós estamos prevendo. Se a Sailândia, nos próximos 30 dias, tiver 5, 10 casos, o ritmo de crescimento semanal é de 30 casos confirmados nos próximos dias. E aí nós vamos precisar de leito de UTI. Aí eu faço uma pergunta: quando não tiver os casos e não tiver leito de UTI, nós vamos poder dizer que o prefeito não fez o que devia, que ele não se anteve, que ele não se planejou? Então, quando ele se planeja, quando ele tem uma invertida antes da coisa acontecer, isso se torna um fenômeno político, que eu discordo. Não é para ser um fenômeno político, mas é para ser discutido no campo das ciências, não no campo da política. O campo da política vai prever a ordem financeira, mas a questão epidemiológica tem que ser tratada por profissionais em epidemiologia. Quem deveria dar essas investidas e quem deveria falar nisso deveria ser epidemiologistas, que entendem do fenômeno. Nós temos em Açailândia profissionais com doutorado em epidemiologia. Por que não foram atrás desses profissionais? Por que não pegaram um estatístico para calcular a estatística básica antes de emitir uma ideia sem conhecimento? Então, se você observar, o ritmo de crescimento no Maranhão, ele aconteceu em 10, 15 dias, nós saímos de 133 casos em 14 dias e nós aumentamos para 1.205 casos, porque o ritmo de crescimento é a cada um contaminado 3. Então, se você pegar aqui no dia 3, tinha 88 contaminados. Uma outra coisa, a subnotificação. A gente acredita que esses casos confirmados possam ter de 10 a 12 casos não confirmados andando no município. E quando isso aqui é confirmado? Porque a pessoa teve sintoma e foi fazer o teste. 80% das pessoas não têm sintomas graves e não vai fazer o teste porque tem medo. Entende isso? Uma outra coisa é o ritmo de contaminação. O ritmo de contaminação. A capacidade de contágio do vírus. Se você olhar aqui a capacidade de contágio do vírus, olha, você tem aqui sarampo, poliomielite, olha, o número médio de pessoas contaminadas para cada caso da doença. A gripe é de 1,3, a gripe espanhola de 1,8. Já o SARS e o coronavírus, ele tem uma porcentagem de contaminação mínima de 3, ou seja, a cada uma pessoa contaminada, contamina mais 3. Essas 3, isso vai ser ao log, é uma questão logarítmica. Se você é exponencial, 1, 3, 3, 9. Entendeu? 9, 27, e aí você tem um crescimento exponencial muito grande, e isso pode causar um impacto enorme na saúde pública. A gente vai já discutir isso também. Uma outra coisa são as medidas de proteção. Uma das medidas de proteção é o que nós estamos fazendo no município, que tem sido largamente difundida pela prefeitura e que as pessoas ainda temem não fazer. Quais seriam as medidas de proteção? Aquilo que a gente fez. Primeiro, a gente ficou em casa um determinado tempo de dia, né? A gente fez um lockdown vertical, diminuiu a quantidade de pessoas nas ruas e isso teve um efeito enorme em Açailândia, porque nós não tivemos casos confirmados em grande escala. Agora nós entramos no lockdown horizontal, né? No lockdown horizontal era o outro. Agora nós vamos no lockdown vertical. O lockdown vertical é essa ideia de que você toma as medidas preventivas, evita locais aglomerados de gente e você usa máscara, álcool em gel, você tem cuidado com os idosos, né?
e pacientes com risco, eles estão isolados. E então nós tivemos, com a medida protetiva, nós alargamos a curva, e com o alargamento da curva nós melhoramos a nossa curva de contaminação. Veja, sem essas medidas protetivas, sem os hospitais, sem a estrutura, nós vamos ter um índice de morte muito elevado. Uma segunda coisa que a gente deveria estudar: se os hospitais com risco de contaminação dificulta a ida do paciente ao hospital. Presta atenção uma coisa: o paciente teve uma dor coronária, mas ele tem medo de ir para o hospital e se contaminar. O que acontece com ele? Ele não vai para o hospital. Quando ele vai, ele está infartado. E quando ele está infartado, às vezes não tem mais condições. Segundo, se as nossas UTIs estiverem todas ocupadas com coronavírus e a pessoa infartar, ele vai morrer, porque não tem UTI para ele. Como não desejar mais estrutura num tempo igual ao nosso? As pessoas não estão indo para os hospitais, e aí elas estão demorando tempo demais para diagnosticar câncer. Elas estão indo com a apêndice estourada porque tem medo de ir para o hospital. Situações graves de alergias, graves de infecções respiratórias que não é por Covid. Situações que exigem a observação médica. Então nós precisamos nos atentar de que, devido ao Covid, as outras doenças desapareceram. E os hospitais precisam de atendimento, precisam atender essas pessoas. A imagem que se passa hoje é que os hospitais estão atendendo apenas por Covid, quem estiver contaminado, né, com o coronavírus e com a doença do Covid-19. Então, a minha atenção para esse vídeo é de que você reflita a importância de se ter leitos, de se ter hospitais, sem estar pensando em política, porque neste momento o que importa é salvar vidas. É diminuir o risco de perdas de vidas, que é importante. Por isso que o município tem que se planejar e está fazendo, né? Eu penso o seguinte: se uma pessoa dá uma ideia contrária, que ela desse a solução. Nós deveríamos perguntar para as pessoas que são contra o hospital de campanha e ele dissesse em vídeo qual é a solução. Qual a solução que ele deve utilizar então? Já que são especialistas, deveriam demonstrar qual é a solução melhor para enfrentar essa situação que nós estamos vivendo, que não é tão simples. Ainda é simples porque não temos um índice de contaminação ainda no nosso município, mas não se exime o risco. O risco exige que nós tomamos decisões antecipadas para evitar custos elevados, como o custo, né, da perda de vidas. Sempre temos que ter planejamento. Quando a gente não se planeja, a gente pode pegar a CPU com as calças nas mãos. É necessário que você se planeje para que você tenha como intervir melhor. E é isso que a prefeitura está fazendo, é isso que o prefeito Luiz está fazendo, é isso que o governador do estado está fazendo, sem mérito político aqui. Eles precisam se antecipar devido a dados estatísticos, devido àquilo que está acontecendo. Então, eu penso o seguinte: quem tem uma outra ideia, publique então quais seriam as medidas que você tomaria neste caso, já que é um especialista na área, para que você possa dizer como deveria se fazer. Porque dizer que vai aumentar o risco de contaminação porque os doentes estão vindo para a Sailândia, pelo amor de Deus. Se você tem uma pessoa doente em São Francisco do Brejão, em Cidelândia, em Vila Nova dos Martírios, ele não vai ter como ser atendido lá mesmo. Ele vai acabar vindo sendo atendido ou em Imperatriz ou aqui. E ele vai chegar aqui e não vai ter leito. E ele vai morrer. Essa é a questão. Não é que ele não vai vir porque não tem. Se ele tiver com as necessidades especiais de respiração, a ambulância vai trazer ele ou para a Imperatriz ou a Sailândia. Então, de uma forma ou de outra, esse paciente vai acabar vindo para cá. E aí não vai ter leito para ele, não vai ter UTI para ele, e ele vai morrer. E é uma morte cruel. Então, a gente tem que refletir a situação, repensar a situação. Estamos vivendo um tempo difícil,
e eu peço que todos tenham um pouquinho de compreensão, analise melhor a situação antes de sair dando a sua opinião sem pensar primeiro, sem estudar o assunto. Obrigado pela atenção.